da Leste, que até nós trouxemos no programa, depois em seguida a família. E nessas duas oportunidades, o BAT alega que foi um erro da produção. Entendi. Então me dá a impressão, essa é a impressão que eu tive, que o Datena, quando ele faz esse comentário, você devia assumir o que você fez, seria em relação a isso. Não sei se estou errado. Ele estaria defendendo a produção. A produção do programa. E se a produção escalou, fizeram tudo, ele teria aprovado, é isso? Eu não sei se é essa interpretação que vocês têm. Me mostrou que a bronca do Datena foi em relação a isso. Porque, e o Datena, num ponto, ele tem razão pelo seguinte: quando erra todo mundo. Não erra a produção, o diretor e o apresentador. Erra todo mundo. Me recordo quando a Sônia entrevistou o Geraldo Luiz, e o Geraldo Luiz comentou, ele falou, olha, naquela época eu não tinha noção do que estava acontecendo, mas agora eu presto atenção em tudo, para que você possa ter acesso a tudo e possa filtrar aquilo que você fala, não. No caso do guarda Juju, ficou evidente que o Carlos Alberto deveria ter sido consultado antes, porque você ouve só um lado, o guarda Juju magoado, ok, mas e o que aconteceu? Só sabendo se você ouvisse o Carlos Alberto. Então me dá a impressão que a mágoa, que a chateação do Datena foi em relação a isso. Então, vamos ouvir de novo esse desabafo do Datena, que disse que não era uma resposta para ninguém. Só que acho que todo mundo vestiu a carapuça, né? Então, vamos lá. Hoje em dia, meu amigo, você não pode confiar em ninguém. Não pode confiar em ninguém. Nem em conhecido, quanto mais em desconhecido. Na verdade, aliás, quem está esperando que eu dê... Estou falando aqui. Que eu dê resposta aí a algumas acusações aí, eu fui aconselhado por amigos diretores da Band a ficar quieto. Então eu vou responder a gente calhorda, covarde, vagabunda e sem vergonha, que não assume os erros que tem e nem os fracassos que tem. Não vou responder, de jeito nenhum. Mesmo porque eu cometo os meus erros e todos os erros que eu cometo, eu assumo e pago por eles. Entendeu? Então não vou responder, mas tudo tem limite. Inclusive a quem entrevista, né, e envelhece, não muda nada, pô. Continua velho e falso do mesmo jeito que ele era. Então eu vou parar por aqui, não vou falar mais nada, porque eu fui aconselhado por amigos meus diretores a não falar nada, então não vou falar nada. Mas tudo tem limite, tudo tem limite. As pessoas não podem se acovardar e culpar os outros pelos erros que têm. Isso é canalice, isso é safadeza. Isso é sem vergonha. Quem dá espaço para esse tipo de gente é sem vergonha também. Tá aí, detonou Thiago Rocha. É complicado, né? O Datena a gente sabe que é boca mole, fala mesmo, entendeu? Ele não sempre fez polêmica, né? E sempre protagonizou polêmica. Quando rescinde com uma, aparece na outra e rescinde de novo e vai deixando as multas. Mas ele falou, o que eu errei, eu paguei. Agora, tem que se falar também, e vamos ser justos, que o BAT não foi sozinho para Bandeirantes. Houve alguém que convidasse. Então, se errou quem convidou e errou o Luiz BAT porque aceitou. Porque se não tinha um projeto a longo prazo e achar que 10 meses é o tempo suficiente para que um programa decole na audiência, não é assim que funciona. Televisão não é pastelaria. Não, o projeto tinha longo prazo, 4 anos de contrato. Então, mas o que aconteceu no meio do caminho, entendeu? Então, assim, ainda eu acho que existem alguns pontos de interrogação, algumas dúvidas que devem ser esclarecidas. A resposta oficial, na verdade, é a história de corte de gastos mesmo, e a crise que o país vem atravessando leva a esse tipo de coisa. O próprio BAT disse no Gugu, eu saí por uma questão de corte de orçamento. O problema ali, oficialmente, teria sido grana. Mas tem um lance também que eles falam de audiência. Que, não, porque o BAT vai vir pra cá e ele vai dar 4 pontos, 6 pontos. Então... Dá tempo para que isso aconteça. Não é da noite pro dia. Você tem que plantar, sabe que TV é um hábito, né? Exatamente. As pessoas têm que ir se habituando, comparando os programas, escolhendo, né? E assim é que a pontuação vem aparecendo. É um grande consequência, né? De um trabalho. Você tem que mostrar primeiro, convencer o público, habituar o público, aí sim, com 10 meses é meio complicado, né? E jogar a culpa no BAT, falar assim, ele fez a equipe, a Band, demitir 50 profissionais pela incompetência dele, e aí ele falou, a direção pediu que eu não comentasse. Por que ele falou? Por que ele se dirigiu a uma pessoa chamando de velho e falso?
Por que não dá nomes? Mas isso foi à tarde. Covarde, de manhã ele deu nome para todo mundo. De manhã ele deu nome para todo mundo. A gente não tem aí a gravação. Isso foi à tarde. Depois de manhã ele tinha dado nome para todo mundo. Tanto que quando ele falou à tarde sem os nomes, todo mundo identificou do mesmo jeito, né? Todo mundo sabe. É uma questão assim. Agora, uma coisa tem que ser dita. Ele estava quieto no canto dele. Não se cutuca onça com vara curta. E que onça? Não tinha necessidade. Não tinha. Tava aquele clima de festa lá, a ida dele para emissor, Gugu na boa, todo mundo comemorando, né? Pra quê? Pra quê? Mas, aí, ó, o rolo que isso virou, gente. O público fica triste, na verdade. Vamos ouvir ontem na rádio, que foi a primeira resposta dele. E a coisa ia tomar uma proporção muito maior. Aí ele fez esse leve desabafo e achou que isso não era uma resposta e encerrou o assunto. Se o pessoal estava pensando que iria haver uma resposta da Record à noite no programa do Gugu, o pessoal sabia que o Bate ia voltar, fazia de conta que só Marcelo Rezende não estava sabendo, né? Ia ser uma surpresa. Também o pessoal se decepcionou, porque eu achei que foi melhor também. Não se responde, deixa pra lá, capítulo encerrado, chega, né? Mas aí o que acontece? Eles tinham gravado a tal da pegadinha com o Marcelo Rezende, antes eu acho que dessa história do Bate pra Record. Então, o cara da pegadinha chamava o Marcelo Rezende o tempo todo de seu Datena. E aparecia a foto, mas Cabrini foi uma vez só, o resto era seu Datena, e aparecia até a foto do Datena. Então não tinha jeito muito ali de escapar ontem à noite num terreno tão pantanoso quanto estava, né? Mas não houve resposta, não se tocou mais no assunto no palco e realmente eu achei a melhor saída. Vamos ouvir a resposta da manhã do Datena. E me arrependo sinceramente, que eu achei que deveria ter retirado, mas não deveria, porque não mudou nada esse cara. Acho que é bom o Gugu parar de mexer o saco, o Bate continuar a carreira dele e assumir os erros dele, e a Record parar de me apurriar também, porque eu não devo mais nada pra Record. Né? Eu tô com o saco cheio de levar porrada e ficar quieto. Desses imbecis que não merecem consideração nenhuma. E não arcam com os erros que tem. Eu arco com todos os meus erros que eu tive até hoje. Esses caras não. Aliás, eles precisam definir quem eles são, né? Nem eles sabem quem eles são. O Lordelli tem razão. Ele falou isso de manhã da história dos erros e ele falou à tarde também, é o ponto em comum principal dessas duas declarações. Só que à tarde eu acho que ele já estava com a paciência mais cheia ainda em função de toda a repercussão que a coisa estava. Aí ele passou o rodo mesmo nos palavrões, xingou todo mundo. E o filho dele fez a defesa do pai, evidentemente, como já você vai saber também. Pode falar, Lordelli. Não, ficou muito claro, né? As duas entrevistas do Datena, deu uma na rádio e outra no programa dele, ele fala dessa coisa da responsabilidade de não assumir. Me dá a impressão que é em relação a essas questões que foram colocadas pelo Bate, passando, em tese, uma responsabilidade para a produção. E eu vou te falar uma coisa, o sabão do Marcelo Rezende tinha esse fundo também. Tá? Fez, assume, arque com as consequências, que é o que ele está fazendo. O Bate mesmo falou, fui, me arrependi, mas tinha que passar, senão não ia saber. É assim, o que não é vitória é lição. Né? Então, eu acho que pronto, está encerrado esse capítulo, na verdade. Mas eu achei que tudo tem esse fundo. Eu acho que tem até esse fundo de... como é que vamos dizer? Ele tem que dar a devida dimensão ao que aconteceu. Isso eu pensando, tá? Minha opinião. Então, vai voltar. Claro que a gente te quer de volta, mas você vai voltar lá de onde você começou, não de onde você tinha parado quando saiu daqui. O que é isso? É coisa de pai, é coisa de professor, é coisa de gente que quer ensinar a crescer, amadurecer e a ter mais responsabilidade. Não que ele não tivesse. Ele foi, entre aspas, também vítima de uma proposta sedutora, de um sonho que acenaram para ele. Vem porque vai virar realidade. Então aí não tem a ver com responsabilidade, tem a ver com o seu sonho. Você se larga tudo e vai atrás da realização, na verdade. Mas eu achei que é bem isso. Olha, vamos começar de novo. E ele é rápido, ele continua naquele ponto que ele parou e mais adiante ainda com tudo isso que ele vivenciou nesses últimos 10 anos. Então acho que isso vai ser um período muito breve.
STF, mas eu encarei que fosse bem assim, na verdade. Fala. Não, eu tava, esse panorama do Datena, falar, peço que a Record me deixe em paz, para quem não se lembra, foram as 2 multas que ele deixou para trás e teve que desembolsar. Que diz que não está devendo mais nada. Milhões, também, né? ele perdeu, teve que pagar milhões. Então, assim, é evidente que existe uma mágoa, porque assim, a gente sabe quanto é suado a gente conseguir nosso salário, nossa conquista, e a multa do Datena era uma das maiores multas da TV brasileira, e ele teve que pagar. Na volta ficou acertado que ele não pagaria, que ele teria que ficar mais 4 anos, mais um determinado tempo, e aí ele foi embora de novo. E aí, aquilo que já era grande, ficou maior ainda. Então, evidentemente que o Datena teve que se desfazer do patrimônio dele, parece que casas ele teve que vender, para pagar essa multa para a Record. Por isso que ele fala, eu não devo mais absolutamente para a Record. Pode falar de boca cheia. O Bate vai ter que pagar também. De uma maneira ou de outra, vai ter que fazer um acerto com a Record. Mas assim, é a multa que ele vai receber da Band que ele vai pagar, mas ele vai né? pagar, Vai pagar. Ele vai estar pagando, o dinheiro que sai do bolso dele. E vai ter que pagar. Não, mas é do jogo, né, gente? Se você assina o contrato e você quebra, quem quebrou tem que pagar. Isso tem um preço, na verdade, não é? Bom, pode falar. Essa questão dele falou, definir quem eles são. Eles são o quê? Não entendi, ele deixou isso vago no ar. E a única questão, assim, ele pode achar o que ele bem entender dos colegas, ex-colegas, enfim, dos ex-companheiros de televisão. Mas quando ele fala que são vagabundos, aí eu acho que ele pegou um pouco pesado contra os apresentadores que são trabalhadores e não deveriam ser rotulados de vagabundos. Porque vagabundo é quem não faz nada, a pessoa que está, ou se desempregado, está sem... Mas assim... Vagabundagem é diferente de... É briga de vizinho, sabe? É isso. Na hora que você tá bravo, você joga. Mas não é o caso, eles não são vagabundos. Claro que não, lógico que não. Mas é muito aquilo que o Lordelo e o Thiago estavam falando aqui, é o estilo dele. Quem cutuca vai saber o que vem por aí. É uma coisa importante, pode ser um destempero, né? Ele é passional mesmo, mas você sabe sempre em que terreno você tá pisando com ele. Então, quer dizer, quando você faz alguma coisa, você sabe o que vem de volta. Né? Não faz pelas costas, não faz. O Datena não faz pelas costas. Ele vai lá e deu a dele Deveria mesmo. ter seguido a orientação da direção. Ter ficado quieto, não ter falado nada. A direção não falou ficar quieto. Não responda. E do jeito dele, ele não respondeu. O Datena disse que foi aconselhado a não responder. Esse é o título. Imagina se ele fosse responder, gente. Você já imaginou, Lordelo, o que viria por aí? Meu Deus do céu. Não, ainda bem que ele obedeceu à direção realmente. Mas se o pai não podia falar, ou preferiu não falar, seguindo, né, a orientação da direção da sua emissora, o filho dele falou. E você vai ouvir agora. Vamos lá. Vai ver também, né? Você errou, cara. Agora quer sair aí dando um de gostosão, dando um de machão? Falar olhando na câmera aqui, igual você fez, é muito fácil. Mesmo porque há uma distância quilométrica entre quem está te vendo e você. Quero ver ter coragem de falar olho no olho aqui, olho no olho, pertinho, frente a frente, cara a cara. Será que você tem coragem de fazer isso? Claro que não, né, meu velho? Claro que não. Então vou repetir. Enfia o galho dentro e siga o seu caminho, velho. Siga o seu caminho. Agora vem um menino aí criado debaixo de um vaso de samambaia, né, na varanda, criado pela avó debaixo de um vaso de samambaia, querer pagar uma de gostoso aí. Aí não, né? O que é ser criado pela avó debaixo de um vaso de samambaia? Gente, eu queria saber que expressão é essa, Sônia, né? Será que você falar de Goiás? Muito claro para mim. Pode ser, às vezes é algum ditado, regional, alguma coisa que a gente não conhece de verdade, porque eu falei, que eu tô ouvindo, né? Muito doido. Mas ele tá tomando legitimamente doido. De um filho, você não espera outra coisa. Eu só espero que isso não fique sério de verdade, né? Não vire mesmo uma briga, uma coisa assim, porque quando mexe com o pai da gente, quando mexe com o filho da gente, aí é uma outra história. Mas eu acredito que, como também ontem não houve resposta, hoje o Bate já reestreou, as coisas já começaram a entrar nos trilhos e vai tudo parar por aí. Aliás, a gente só está comentando hoje, não é nem para botar lenha nessa fogueira, não, Deus nos livre, mas
mas é porque o público estava pedindo e esperando isso como uma grande troca de ideias. Tanto que aqui no meu Twitter está cheio de mensagens, se der tempo, seu também, o do Lordelo também, está tudo lotado aqui, porque a vontade do público de dar opinião em relação a essas coisas. O público gosta de todos, né? Então cada um fica analisando o lado exatamente, só que eles não podem estar aqui participando dessa nossa roda, então estão participando pelas redes sociais. Sônia, tem um detalhe aqui, nós estamos sabendo da notícia que foi colocada nas câmeras e o que nós estamos comentando aqui. Nós estamos comentando que a gente está ouvindo da própria boca de todos eles. Não Mas tem como acontece distorcer. o seguinte, Sônia, a gente percebe, o Datena está muito bravo e o filho dele também. Então, o Datena está bravo, não foi encenação, ele está bravo. Talvez tenha acontecido outra coisa que a gente não sabe. Talvez essa história seja um pouco maior do motivo dele realmente se exasperar perante as câmeras e o filho dele compra as dores, mas talvez esteja sabendo de parte dessa notícia que nós não estamos sabendo. Eu não sei, eu acho que ele se sentiu muito exposto, porque o Bate falou acho que uns 4 minutos dele em rede nacional, Brasil inteiro, através do SBT. Vamos pôr a fala do Bate, fala. Quem é o mimado? Ah, criado pela avó é mimado. Isso tudo bem, mas debaixo do vaso de samambaia não deu. Eu também nunca vi na varanda debaixo do vaso de samambaia. Mas um dia o Joel explica essa história aí pra gente, né? Não, deixa essa parte do galho pra depois. Deixa pra depois, esquece. Não, melhor não. Melhor não, também acho. Melhor não. Bom, então, conclui o que você estava falando? Você conclui? Não, eu acho que talvez essa história tenha alguma parte apimentada que nós não estamos sabendo, porque também, apesar do Bate ter falado, o Datena está chateado e ficou bravo. Então, você acredita que alguma coisa a mais que a gente não saiba tenha acontecido? Eu acho que pode ser isso acrescido da exposição, porque ele não estava esperando, talvez ele não soubesse que o Bate estivesse tão magoado e tão indignado com a entrevista que ele deu, acho que foi ao Na Telinha, né? Dizendo que o programa era ruim. Aliás, falou que o programa era péssimo. Ele falou assim, se eu posso falar que o Brasil Urgente, o meu programa é ruim, eu posso dizer que o dele é péssimo. Aquilo era um programa para fim de carreira e não para começo de carreira, como era o caso. Essas duas frases detonaram essa encrenca toda. A gente tem a gravação ainda do Bate falando na quarta-feira, porque aí quem não assistiu pode juntar tudo isso que a gente está levantando aqui e tirar as suas próprias conclusões, porque ele falou um tempo mesmo, né? E ele falou diretamente pro cara, porque também não vai falar pelas costas, fala completo. E eu acho que isso pegou o Datena de surpresa, ele não gostou realmente daquilo que ele ouviu. Então vamos colocar aí, Marmita. Seguinte, isso saiu lá do Datena, vamos ver o que o Datena falou. Olha lá. Datena, nesse artigo, diz que o programa Tá na Tela chamou atenção pela apelação. O que você diz a respeito dessa afirmação, Bate? Porque no mesmo artigo aí, o Datena diz: isso são coisas que se faz em programa que está em fim de carreira, não no começo. Você concorda com ele? Não, o Gugu, é o seguinte, essa declaração ele deu a um colunista que eu respeito muito, que é o Maurício Sticer. Ele disse o seguinte, ele disse isso quando o meu programa já tinha acabado. E quando eu cheguei na Band, eu falei, poxa, eu vou dividir tela com um dos maiores apresentadores do Brasil, que é o Datena. Não é? E o Datena, eu achava que tinha me recebido com carinho, com afeto, porque afinal de contas, nós só temos a aprender com quem já está há mais tempo na televisão. Então eu fui com muita humildade para aprender e fiz de tudo para ser um aliado dele lá. Só que o que mais pode acontecer de ruim para um apresentador de televisão é ele ser tirado do ar, perder o seu programa. E isso aconteceu comigo, por um corte de gastos da Bandeirantes. Ok. O Datena, em vez de me ligar ou falar por WhatsApp, ele mesmo conversava por WhatsApp comigo, não. Terminou o programa, eu estava muito fragilizado com aquela situação, porque era um sonho meu que estava se despedaçando. Eu estava buscando forças para tentar reconstruir. E o Datena, que poderia ou ter ficado calado, ou ter, pela liberdade que ele já tinha comigo, dividir, o camarim dele era do lado do meu. O meu era o A, o dele é o B, o Z, mas não é tão longe, é atravessando o corredor. Não. Eu abro o jornal e vejo aquela frase lá. Qual que é a frase, Gugu?
Cadê aquela frase que você tava na mão? Aqui, ó. Essa frase aí, ó. Isso são coisas que se faz em programa que está em fim de carreira, não no começo. Ou seja, falar disso de um colega da mesma emissora que acabou de perder um programa, Datena, você me desculpa, te respeito como profissional, mas aquele aliado que eu esperava ter do lado do meu camarim, ter na mesma emissora, a partir daquele momento a quebra de confiança, a confiança foi quebrada. Datena, você pode ter certeza, se um dia você perder o programa por qualquer razão, se for falar qualquer coisa de você, vai ser para te dar força, para te dar apoio e jamais falar um do seu passado. Porque os únicos que podem julgar o que nós fazemos na televisão é o povo do Brasil. Então acho que o mínimo que você tinha que ter feito era respeitado esse meu momento de fragilidade.